Muito obrigado, enfim, caro colega de Verde, Sr. Presidente do Porto Aveiro, Sr. Presidente da Comunidade Portuária, minhas senhoras e meus senhores. As minhas primeiras palavras são para saudar todos os presentes, agradecer o vosso interesse por esta iniciativa, saudar também, elogiar a iniciativa do Porto Aveiro, enfim, do Sr. Presidente, da sua administração, em avançar com esta iniciativa. Quero dizer que é com muito gosto que aqui estou, por várias razões, que eu, enfim, se me permitem, neste ambiente de trabalho, gostaria de começar por especificar. Queria dizer que, como todos sabem, o país atravessa uma situação, enfim, difícil, complexa. Nós temos pela frente vários desafios. Naturalmente que o grande desafio que nós temos pela frente é o desafio orçamental, do equilíbrio das contas orçamentais, e estamos a fazer um sério esforço nesse sentido e com resultados que nós poderemos considerar bastante positivos. Mas se esse pode ser considerado um grande desiderato, não é menos verdade que nós temos que pensar no futuro e temos que, naturalmente, tendo em conta as restrições e as dificuldades, olhar para aquilo que pode ser feito no sentido de não apenas de dar resposta imediata às dificuldades económicas, como também construir, lançar os alicerces para um crescimento económico sustentável do país. Nós já tivemos, e eu em particular já tive a oportunidade de salientar, que nós fomos obrigados, no âmbito do nosso Ministério, do Governo, do nosso Ministério em particular, em redefinir, reorientar objetivos, reorientar prioridades, tendo em conta algumas referências fundamentais. Naturalmente que uma das referências fundamentais é a referência da sustentabilidade económica e financeira, enfim, dos projetos que estão em curso, que estão programados. Outra referência fundamental, e que tem a ver particularmente com aquilo que nós hoje estamos a discutir, é a competitividade da economia e, portanto, dar prioridade a todos os projetos, a todas as iniciativas, a todos os investimentos que têm impacto mais visível e direto em termos do reforço das condições, dos fatores de competitividade da nossa economia. Obviamente que uma terceira referência, um terceiro fator que tem servido de referência à nossa reorientação, enfim, dos projetos, dos investimentos, tem a ver com a própria sustentabilidade, enfim, das instituições, das empresas e a necessidade de criar as melhores condições para que também, ao nível empresarial, ao nível das microestruturas, elas possam ser sustentáveis. Tendo presente estas referências que obrigaram, como sabem, a redefinir uma série, enfim, de projetos, tendo em conta estas preocupações, nós queremos dizer que o Governo e o Ministério em particular continua a fazer uma grande aposta nos portos. E por várias razões, enfim, os senhores seguramente que terão tanto ou mais conhecimento da realidade para perceberem a importância da aposta nos portos, mas nós pensamos que os portos são fundamentais, tendo em conta precisamente essa referência da competitividade. É importante que Portugal tenha portos eficientes, é importante que os portos sejam eficientes para reduzir os custos das empresas, para que as empresas possam, por essa via, também ser mais competitivas. Os portos são importantes na medida em que se inserem em regiões e, portanto, podem ter um papel importante em termos de dinamização económica das regiões em que estão inseridos, pela fixação de empresas, por criar, enfim, condições de atratividade, por alargarem também o próprio âmbito da sua influência através do alargamento dos interlandes. Os portos também são importantes na medida em que podem ser fatores importantes do alargamento e da diversificação das relações internacionais do país. E isto para dizer que, portanto, tendo em conta o papel que os portos podem ter, mas tendo em conta também a posição que Portugal ocupa no contexto internacional e no contexto da economia global, tendo em conta a própria posição geoestratégica do país, naturalmente que a aposta nos portos é fundamental. Nós temos de ter presente, no entanto, a nossa realidade e às vezes, enfim, essa realidade não está muito presente. Os portos são importantes, a posição do país geoestrategicamente é relevante, mas importa ter presente que os nossos portos, no seu conjunto, enfim, têm uma dimensão inferior a alguns dos principais portos espanhóis e, portanto,
nós temos presente a nossa realidade e temos que saber trabalhar no sentido de valorizarmos, de aumentarmos a nossa capacidade, de nos posicionarmos e de sermos competitivos também no que diz respeito à atividade portuária. Isto para dizer que nós damos grande importância, importante em termos dos investimentos, provavelmente de algumas situações pode não ser muito cómodo falar de investimentos, mas penso que os investimentos nos esportes, aliás, aquilo que nós hoje vamos fazer, é sem dúvida, enfim, um daqueles investimentos, digamos, é uma despesa que seguramente será reprodutiva e, portanto, criará melhores condições para que não apenas o Porto, mas também que as empresas que estão ligadas ao Porto possam ter melhores condições de trabalho, melhores condições de competitividade e, por essa via, aumentar não apenas as suas capacidades, mas aumentar também a própria riqueza do país. E isto para dizer que os portos e a aposta nos portos é algo que é uma prioridade deste Governo, é uma prioridade deste Ministério e, naturalmente, que esta reunião nós consideramos esta reunião como um contributo para a definição de orientações, não apenas orientações imediatas, mas também orientações de natureza mais estratégica que nós queremos levar para a frente. Já tive a oportunidade de anunciar que nós vamos organizar, precisamente subordinado a estas preocupações, um encontro, um seminário, o Export, Portos para a Exportação, em que nós, precisamente, o que nós procuramos fazer, ou que iremos procurar fazer, é reunir, para além de discutir, reunir contributos que nos permitam ajustar prioridades. Como sabem, enfim, já estão em curso e estão delineados uma série de iniciativas, de projetos, tendo em conta a atividade portuária, mas importa, tendo em conta o momento presente, ajustar as prioridades e, fundamentalmente, enfim, também procurar ver e gerar consensos em torno de medidas que podem ser postas em prática e que serão importantes não apenas para o Porto de Aveiro ou para, enfim, aqueles que utilizam os portos, mas para o país em geral. E, portanto, este encontro que nós estamos aqui a ter, nós inseríamos esse encontro dentro da preparação, precisamente, desse encontro mais amplo, que terá lugar em Lisboa, em princípio no final do mês, a data, enfim, ainda não está completamente ajustada, mas será no final do mês de março e que procurará seguramente fazer, então, a síntese destas reuniões mais particulares que estão a ocorrer, enfim, não apenas no âmbito geral como esta, mas também com os agentes económicos, os stakeholders da atividade económica portuária, mas nós pensamos que poderá, nesse encontro, sair um consenso importante relativamente àquilo que importa fazer para que possamos ter portos mais competitivos, para que possamos ter portos inseridos, enfim, dentro de cadeias logísticas, para que possamos, no fundo, valorizar a nossa posição geoestratégica e, no fundo, que a atividade portuária, que os portos possam ser instrumentos fundamentais para o aumento da nossa competitividade e para, no fundo, também é isso que se trata, de criar as condições para que o país possa exportar mais e possa exportar melhor. Estas eram as palavras, enfim, que eu tinha para vos deixar. Fundamentalmente, estamos aqui para ouvir, para participar, para sentir o que é que a comunidade portuária pensa neste momento do Porto de Aveiro, em particular, naturalmente, mas também, enfim, de medidas e de iniciativas, de ações que importa levar a cabo para, como eu disse, os portos possam ser mais eficientes, possam ser mais competitivos, para que as empresas também possam ser mais competitivas e o país, naturalmente, possa fazer face não apenas às dificuldades, mas encontrar caminhos de sustentabilidade futura. Muito obrigado pela vossa atenção. Vamos ser práticos.